Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Laila e hoje eu vou contar a história do Palacete Bolonha para vocês, que fica aqui em Belém do Pará. Palacete Bolonha, Belém, Pará. Francisco Bolonha nasceu em Belém do Pará em 1872. Francisco Bolonha é filho do coronel Francisco de Paula Bolonha e dona Henriqueta Adelaide Rodrigues Bolonha. Entrada do Palacete Bolonha. Bom, essas daí são as partes internas, do palacete. E como vocês podem ver nas imagens, o lugar é lindo e a arquitetura, perfeita. O Bolonha, que fez, o senhor Francisco Bolonha, fez inspirado em casas, da Europa, casas de outros países. Então, por isso que é um mini, vamos dizer assim, um mini castelo, que ele construiu na época. Francisco Bolonha, ele não falava quando era mais novo, ele foi estudar, no exterior. E o pai dele comprou um cachorro para ele na época. O pai dele comprou esse cachorro na época, e dizem, que o pai dele fez tipo um pacto para que ele voltasse, para que ele falasse, porque desde então ele nunca tinha falado. E quando ele ganhou esse cachorro, ele começou a falar normalmente, Francisco foi estudar, em outro país, e quando ele foi para o Rio de Janeiro, ele conheceu a esposa dele. Só que ela não queria vir morar para Belém. Na época tinha muitas especulações sobre aquele lugar, diziam que era perigoso, que era, enfim, era um lugar ruim. E ela não queria vir de jeito nenhum. E ele prometeu que se ela viesse, ele construía um lugar lindo, maravilhoso para ela morar, como é o castelo, E então assim ele fez, ele construiu e ela veio morar para cá, para Belém, com ele. Só que passaram-se os anos, eles viveram felizes e tal. Passaram-se uns anos e não vieram os filhos do casal. E aí começaram as brigas, Porque um acusava o outro de ser infértil, de não poder dar o filho que queria. E aí Francisco Bolonha, os dois mudaram muito. E começou a fazer as visagens, como se diz aqui em Belém, aqui no Pará, começou a fazer as visagens na casa. Francisco tinha construído um parquinho para as crianças brincarem ao redor da casa, do palacete. E a esposa, por não poder ter filho, ficava muito triste, E foi piorando ainda mais a situação do casal. Francisco começou a se afundar na bebedeira, começou a se meter com mulheres, inclusive tem histórias dizendo que ele trazia até da França prostitutas para as orgias dele na casa, e a situação foi piorando cada vez mais. Com o tempo, Francisco Bolonha adoeceu, ficou devido às orgias, adoeceu muito. Pegou diabetes e sífilis na época e ficou acamado. E então a mulher dele cuidou dele até os últimos dias da vida dele. Depois do falecimento de Francisco Bolonha, a esposa dele colocou à venda, vendeu o palacete, e dizem que ela se mudou para outro país, para fora do país, E ninguém mais soube dela. Então, dizem que ela sumiu desde essa época. Tem várias histórias de assombração do palacete, Antes de ele ser construído, de Francisco Bolonha comprar esse lote, essa terra, era um pântano, E na época era época da extração, estava no auge da borracha. E também era a época que existiam os escravos, Muitos morriam e diziam que jogavam nesse pântano. Pessoas também morriam e jogavam lá.
E então já era uma coisa meio assombrosa, né, pelos acontecimentos que tinham nesse local, pelos corpos serem jogados lá, era uma área alagada. Então já não era uma coisa muito boa, tinha uma energia ruim, negativa. Então, depois que começou a acontecer essas coisas com Francisco Boloni e a esposa dele, começaram a aparecer, a surgir as assombrações na casa. Histórias depois que a casa foi vendida, teve 2 homens que tentaram assaltar a casa. Então, esses 2 homens pensavam não, devia ter com certeza, né, muitas coisas valiosas dentro da casa, e eles entraram, assim conta a história, né, na época saiu até num jornal daqui, de época saiu, que esses 2 homens que tentaram entrar para assaltar na casa, ninguém sabe dizer como, mas foram dilacerados os corpos. Encontraram ao redor do palacete pedaços dos corpos desses 2 homens, até no fio de eletricidade. E algumas pessoas dizem que era o cachorro do Bolonha, né? Que já tinha morrido, né? Mas que fazia visagem ali. Muitas pessoas também diziam que já tinham visto à noite esse cachorro e tem medo de passar, tinham medo de passar porque viam o cachorro. Então, tem várias e outras coisas também que falavam que a casa fazia barulho de corrente pela casa, né? Fazia barulho, aparecia uma moça no banheiro, uma loira no banheiro da casa. Então tem várias histórias assombrosas do lugar. Então essa é a história, né, do Palacete Bolonha. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like. E até o próximo vídeo. Tchau!